Você já parou para pensar em quanto nós vivemos rodeados de promessas? Promessas de políticos em época de eleição, promessas em campanhas de marketing que juram transformar a sua vida em 7 dias, promessas feitas em relacionamento, vou estar sempre com você, nunca vou te decepcionar. A verdade é que nós estamos cansados de promessas quebradas. Nós vivemos em uma cultura da desconfiança. Muitos já não acreditam mais em palavra nenhuma porque já se frustraram tantas vezes que decidiram erguer um muro em torno do coração. Mas eu quero começar essa reflexão com uma afirmação poderosíssima que tem sustentado gerações inteiras de cristãos. Deus é fiel. Nenhuma promessa dele jamais falhou e nenhuma jamais falhará. O texto que guia essa mensagem está em Josué 21:45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras do Senhor. Tudo o que ele falou se cumpriu na casa de Israel. Tudo se cumpriu. Isso é mais do que um versículo bonito. É uma declaração histórica, uma evidência registrada, um testemunho incontestável. E algo mais fascinante, não é apenas algo de um passado remoto, é um princípio que atravessa os séculos e chega até nós hoje. Quando John F. Kennedy fez o seu discurso de posse em 1961, ele não estava apenas assumindo o cargo mais poderoso do mundo, ele estava convocando uma nação à responsabilidade. Ele disse: "Com a boa consciência como nossa única recompensa segura e a história como juíza dos nossos atos, avancemos pedindo a bênção e a ajuda de Deus, mas sabendo que aqui na terra a obra de Deus deve ser verdadeiramente obra nossa." Kennedy entendia que as palavras de mudança só fariam sentido se fossem acompanhadas de compromisso. Esse discurso ficou marcado na história porque apelava à consciência, à responsabilidade coletiva. Agora imagine Josué, líder de Israel, já idoso, prestes a encerrar sua missão. Ele olha para trás e vê um povo que atravessou o deserto, venceu muralhas intransponíveis, conquistou territórios inimagináveis. Ele poderia ter usado suas últimas palavras para falar de suas vitórias pessoais ou para relembrar fracassos. Mas não. Ele resumiu tudo em uma só frase: Deus foi fiel. Todas as promessas se cumpriram. E aqui está um primeiro gancho. Se Josué, depois de tantas batalhas, pôde afirmar que nenhuma promessa de Deus falhou, o que isso significa para mim e para a sua vida hoje? Charles Spurgeon dizia: "As promessas de Deus são como estrelas. Quanto mais escura a noite, mais brilhantes elas se tornam." O povo de Israel atravessou noites muito escuras, escravidão, fome, guerras, exílios, mas em todas essas circunstâncias a fidelidade de Deus brilhou como um farol. E se nós formos honestos aqui, nós também conhecemos muitas noites escuras. Quem nunca passou por um momento de incerteza ou de perda? E é justamente nesses momentos que nós precisamos olhar para as promessas. Ellen White escreveu algo que se tornou um lema para a Igreja Adventista: "Não temos nada a temer quanto ao futuro, a não ser que esqueçamos a maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido no passado." Essa frase é mais do que uma reflexão, é um alerta. Esquecer o passado é um risco espiritual. O inimigo sabe que quando esquecemos a fidelidade de Deus, ficamos vulneráveis a duvidar do presente e do futuro. É por isso que tantas vezes a Bíblia insiste: lembrem-se, contem as futuras gerações, ergam memoriais. Mas há uma curiosidade fascinante aqui. A fidelidade de Deus nunca é apresentada na Bíblia como um conceito neutro. Sempre vem acompanhada de um convite à decisão. Josué 24 traz a célebre declaração: "Escolhei hoje a quem serveis. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Ou seja, não basta reconhecer que Deus é fiel, é preciso responder com fidelidade. A fidelidade dele nos convoca a lealdade. Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu no meio ao seu martírio: "Ser cristão não significa apenas desacreditar em Deus, mas obedecer a Deus, mesmo quando isso custa tudo." A fidelidade divina nos chama a uma entrega radical. Pense nos heróis da fé. Hudson Taylor, missionário na China, enfrentou crises financeiras, doenças, perseguições, e ainda assim ele declarou: "A obra de Deus, feita da maneira de Deus, nunca ficará sem o sustento de Deus." Ou Corrie ten Boom, sobrevivente dos horrores do Holocausto, que dizia: "Nunca tenha medo de confiar num futuro desconhecido a um Deus conhecido."
O testemunho desses homens e mulheres ecoa a mesma verdade de Josué. Deus não falha. Mas aqui está um ponto que nós precisamos refletir com atenção. E se Deus tivesse falhado em apenas uma promessa? Uma falha só? Se em toda a Bíblia houvesse apenas um único registro de que ele não cumpriu o que ele disse, toda a estrutura de fé cairia por terra. Mas não existe isso. Pelo contrário, encontramos uma linha consistente de cumprimento, desde a promessa feita a Abraão lá atrás, que teria um descendente, até as profecias messiânicas cumpridas em Cristo. Tudo aponta para um Deus que honra a sua palavra. Paulo resumiu isso magistralmente em 2 Coríntios 1, verso 20. Todas quantas promessas há de Deus, tem nele o sim. Cristo é a grande prova da fidelidade divina. Pense nisso. Séculos antes de ele nascer, já estava profetizado onde ele nasceria, como ele viveria e de que maneira ele morreria. Cada detalhe cumprido. Não há acaso aqui. Há um Deus que controla a história e cumpre suas promessas no tempo correto. Se ele foi fiel em cumprir todas as promessas, ou talvez a mais difícil, enviar o seu próprio filho para nos salvar, será que ele falharia em cumprir as demais? Talvez você esteja se perguntando, mas se Deus é tão fiel, por que a minha vida tem tantos momentos de dor? Por que nem todas as minhas orações parecem ser respondidas? Aí está um ponto crucial. A fidelidade de Deus não é medida pela ausência de dificuldades, mas pela certeza da sua presença em meio às dificuldades. Ele não prometeu nos livrar de todas as tempestades, mas prometeu estar conosco em cada uma delas. Como disse C.S. Lewis, a oração não muda Deus, a oração muda quem ora. E essa mudança é sustentada pela fidelidade divina. Agora eu quero te convidar a uma autoanálise nesse momento. Quais promessas de Deus você tem se esquecido? Talvez a promessa de que Ele nunca o deixará, nem o abandonará. Talvez a promessa de que Ele já venceu o mundo e que você pode ter paz. Ou a promessa de que um dia a morte será destruída para sempre. Essas promessas não são metáforas vazias. São garantias registradas pelo sangue de Cristo. E como nós podemos responder a isso? Com adoração exclusiva. Josué sabia que o maior perigo para Israel não era a espada inimiga, mas o coração dividido. Hoje o maior risco não é a perseguição, mas a idolatria moderna. Os deuses mudaram de nome, mas continuam os mesmos. Poder, riqueza, status, prazeres. A pergunta de Josué continua ecoando. A quem você vai servir? O apelo dessa mensagem é muito claro. Escolha a fidelidade. Escolha confiar, escolha declarar como Josué, que você e a sua casa servirão ao Senhor. Essa decisão não é apenas simbólica, é a base de uma vida vitoriosa. Como disse o grande pregador norte-americano Billy Graham, quando um homem faz a vontade de Deus o centro da sua vida, isso transforma todas as outras áreas. E se você chegou até aqui, eu quero deixar um desafio final. Se lembre das promessas de Deus todos os dias, escreva elas, declare-as, compartilhe-as, testemunhe como se elas já tivessem se cumprido em sua vida, porque a fé, ela não cresce no esquecimento, mas na memória da fidelidade divina. Se essa mensagem falou no seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando de esperança hoje. Escreva aqui nos comentários uma promessa de Deus que já se cumpriu na sua vida. Isso vai servir para inspirar outras pessoas que passarem por esse canal a ver que Deus continua cumprindo as suas promessas. E como sempre, se inscreva nesse canal para continuar recebendo essas reflexões profundas, porque aqui o nosso compromisso é simples, mostrar semana após semana que Deus é fiel sempre. E essa mensagem precisa chegar para mais pessoas, por isso eu conto com a sua ajuda. E por isso, no final, como sempre, quero orar pela sua e pela minha vida, entregando ela a Deus para que Ele nos ajude a continuar sendo fiéis. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos fiéis. O Senhor sabe que nós somos fracos, falhos e muitas vezes a nossa fidelidade não é muito constante. Mas o Senhor mude a nossa vida, a nossa história para que nós possamos ser mais fiéis a Ti, para que a nossa fidelidade não se resuma aos acontecimentos, mas que ela vá além das circunstâncias. Que o Senhor esteja com essa pessoa que está aqui comigo assistindo esse vídeo, que ele chegue muito mais longe através dessa pessoa e que mais pessoas possam ser tocadas pelo Senhor. Eu entrego isso nas Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Te vejo no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui. E é isso aí. Até mais.